paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala é a missionária Andréia, da Assembleia de Deus Missões, Congregação Val de Jaboque. E estamos no quadro Restaurados pela Palavra, porque a Palavra nos restaura, nos vivifica, ela nos levanta, nos dá direção, porque é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E nós vamos meditar um pouquinho lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versículo 28, onde a palavra nos diz: pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. A palavra do Senhor nos diz que aonde Jesus passava, havia um aglomerado, havia uma multidão que sempre o procurava, porque o Senhor Jesus fazia grandes milagres. O Senhor Jesus, ele tinha o desejo, a compaixão pelas pessoas que estavam ali desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E ele sempre se compadecia daqueles que estavam em sofrimento. E ele ia fazendo bem por todos os lugares que ele passava. E o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nesse momento estava ali numa praia, tinha descido do barco e uma multidão veio até ele. E a palavra do Senhor diz que no meio da multidão aparece um chefe da sinagoga chamado Jairo. E Jairo estava procurando Jesus porque a sua filha, que tinha 12 anos, estava à beira da morte. E ele procurava Jesus para o conduzir até a sua casa, para que ele pudesse curá-la. Nesse meio tempo, a Bíblia fala que por ali havia uma mulher. E essa mulher estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade, um fluxo de sangue, uma hemorragia. E a palavra do Senhor nos diz, não nesse texto, mas em outro texto sinótipo, que ela já tinha procurado auxílio de médicos ao longo desses 12 anos e tinha gastado tudo que tinha e não conseguiu ser curada. O mal não sanou, a enfermidade não foi embora, o sofrimento não acabou. E a palavra do Senhor diz que ela ouviu que Jesus passava. E ela tomou uma posição, ela tomou uma atitude de ir ao encontro de Jesus, porque ela acreditava que se ao menos ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Quando nós vamos para o contexto, nós vemos que há duas situações de enfermidade, duas situações graves. Nós vemos que a mulher do fluxo de sangue, cuja Bíblia não relata o nome, ela estava enferma há 12 anos. 12 anos sofrendo de um mal, 12 anos tendo uma hemorragia, 12 anos se sentindo fraca, vendo a vida esvairar-se dela, porque a palavra do Senhor diz que o sangue é vida, e a vida estava sendo extraída dela. Estava saindo dela, estava minguando a vida naquela mulher. E nós vemos também que havia uma outra pessoa enferma, que não estava enferma há 12 anos, mas que tinha 12 anos de idade e era filha de um chefe da sinagoga. A palavra do Senhor diz que quando Jairo chega até Jesus, ele para ouvir o que Jairo tem a dizer. Porque o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele a qual nós servimos, ele tem prazer em parar para nos ouvir. E a palavra do Senhor diz que nesse meio tempo em que ele estava ali, a multidão o cercava e Jairo chega até ele. Uma mulher está saindo da sua casa.
para ter com Jesus. Com uma fé tamanha dentro da alma, com uma certeza e convicção de que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Quando nós olhamos para essa situação, nós podemos pensar, ela está enferma, é uma simples enfermidade. Mas quando nós vemos o contexto da palavra do Senhor, nós vemos que no caso dela não era somente uma enfermidade. A palavra do Senhor, ela nos diz que lá no livro de Levítico, sobre as enfermidades, sobre a enfermidade de um fluxo de sangue. Essa enfermidade, ela acarretava nesta mulher não somente um sofrimento físico, mas ela acarretava naquela mulher um sofrimento emocional e psicológico. Porque aquela mulher, diante da sociedade, ela era vista como imunda. Aquela mulher não poderia esbarrar nem tocar em ninguém com o risco de ser apedrejada. Então aquela mulher, ao sair de casa para se encontrar com Jesus, ela não corria somente um risco de cair no meio da rua, debilitada pela sua enfermidade, que há 12 anos um fluxo de sangue a acometia, e ela já devia estar fraca, debilitada, sem sangue no corpo. Mas também ela tinha um risco de ser apedrejada. Ela tinha sido o risco de, ao olharem para ela na trajetória até Jesus, de ser chamada de imunda. O sofrimento daquela mulher não era só físico, era um sofrimento moral, era um sofrimento psicológico, era um sofrimento emocional. Porque verdadeiramente, quando nós somos taxados de algo, isso gera algo dentro de nós. E com certeza gerou algo dentro daquela mulher. Com certeza ela não gostaria de sair dentro de casa, tanto pela possibilidade física, como também pela possibilidade de se encontrar com pessoas, de esbarrar com pessoas, e ela sofrer todas as consequências daquela atitude. Mas ela tomou uma decisão. Ela se levantou e foi. Esse deve ser sempre o nosso posicionamento diante de todas as adversidades que nos acometem, mesmo sendo difícil e às vezes até mesmo impossível para nós. Porque há coisas que nos acometem, que nos causam grande sofrimento. Uma enfermidade causa grande sofrimento. Mas situações em que nós somos taxados muitas vezes também nos causam um grande sofrimento. E ela tinha os dois. Mas ela fez algo. Ela se levantou e foi. Porque a certeza que tinha dentro daquela mulher e a fé gerada por saber que Jesus Cristo estava nas proximidades, gerou nela uma força que a fez se levantar, sair, avançar e chegar aonde ela tinha determinado no seu pensamento. E a palavra do Senhor nos diz que ela se levantou, ela foi, ela chegou até aquela multidão onde estava Jesus, e ela, mais que se arrastando, ela foi e conseguiu tocar no manto de Jesus. E aí nós chegamos ao versículo que nós lemos, que diz que ela falava consigo mesmo: se eu somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela falava consigo mesmo. Irmãos, quantas vezes nós falamos para as pessoas que estão ao nosso lado de uma fé que não está depositada no nosso coração? Quantas vezes nós pronunciamos com os nossos lábios uma certeza que na realidade ainda não foi gerada dentro de nós? Mas aquela mulher não abriu a boca. Aquela mulher não disse uma palavra. Mas ela disse consigo mesmo uma fé que estava entranhada nela. E é isso que o Senhor quer gerar na minha e na tua vida por essa palavra. Não são somente discursos ou palavras que saiam da sua boca, mas que não expressam a veracidade que está dentro do teu coração.
mas Ele quer que através desta palavra, que é poderosa e inerrante, Ele possa gerar dentro de você uma fé tão grande, uma certeza tão impactante, que não sejam meras palavras, mas que te impulsionem a se levantar e andar. Que te impulsione a se levantar, andar e avançar. Que te impulsione a levantar, andar, avançar e chegar. Porque ela chegou ao manto de Jesus. A certeza que estava dentro dela foi uma alavanca para que ela chegasse e tocasse, onde muitos não chegariam. Onde muitos poderiam ter ficado dentro de casa e falar assim, eu não consigo nem me levantar, eu não tenho forças nem para ficar de pé, eu não tenho forças nem para colocar minha roupa, todo o meu corpo está doendo. Muitas pessoas poderiam dizer, eu até consigo ficar de pé, mas eu não vou sair da minha casa porque eu posso encontrar alguém vai me dizer que eu sou imunda, e eu vou ouvir aquela palavra novamente que eu não quero mais ouvir. Ela poderia ser como outros que falam assim, eu não vou sair, porque se eu esbarrar em alguém eu posso ser apedrejada e posso ser morta. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa situação, ela ia morrer de uma forma ou de outra. Porque ela sofria por esse mal há 12 anos e com certeza ela não tinha morrido ainda, porque Deus tinha um plano na vida dela se encontrar com Jesus e receber cura e ser uma testemunha viva daquilo que o Senhor faz e do poder dele. E ela alcançou, ela se levantou, ela saiu, ela avançou e ela tocou no manto de Jesus. Que Deus possa gerar essa certeza no teu coração hoje pela sua palavra que tem espírito e vida. Que você pode se levantar dessa situação. Que você pode caminhar mesmo com essa situação, que você pode avançar mesmo com essa situação e que você pode alcançar aquilo que você tanto almeja. Se você não somente falar, mas se no seu coração você crer e ter uma certeza como aquela mulher, se eu tocar, eu serei curada. Ela sai, ela caminha, ela rasteja, ela avança, e ela chega. E quando ela toca na orla de Jesus, algo acontece. Algo acontece nela e algo acontece em Jesus. Ela recebeu poder e de Jesus saiu virtude. Porque quando nós tocamos com fé em Jesus, palavras não movem, mas a fé gerada pela palavra de Deus que move, ela faz com que a virtude e o poder saiam de Jesus. Hoje você não pode tocar na orla de Jesus fisicamente. Hoje você não pode tocar em Jesus fisicamente, mas você pode tocar nele pela sua fé. Você pode se levantar de situações, você pode caminhar em situações, você pode avançar em situações e você pode tocar em situações para que aquele que tem a virtude possa sanar a sua situação. Ela não ficou em casa. Ela não só ouviu e deixou ele passar. Ela não se trancou nas suas emoções. Ela não limitou o seu estado. Mas ela transpassou e conseguiu chegar. As pessoas estavam ali, e com certeza ela se esgueirando de pessoas para não tocar em ninguém, porque ela sabia em quem ela queria tocar, ela tinha uma meta. E às vezes nós queremos tocar em outras pessoas, nós queremos que outras pessoas nos toquem, mas muitas vezes as pessoas não podem resolver os nossos problemas, não podem resolver as nossas situações. Só podem nos ouvir e nos lamuriar conosco, mas não tem a solução do teu problema. Mas quando você decide transpassar todas as coisas para tocar na pessoa certa e acreditar naquilo que ele pode fazer, as coisas verdadeiramente acontecem. E a palavra do Senhor diz que ela sentiu, no momento que ela tocou em Jesus, ela sentiu que ela tinha sido liberta daquele sofrimento.
E ao mesmo tempo que ela sentiu, o Senhor olha e começa a olhar do lado, porque a palavra do Senhor diz que ele sentiu que dele saiu o poder. E ele começou a perguntar: quem me tocou? Ele sabia quem tinha tocado nele, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas ele queria que todos reconhecessem a fé que estava dentro daquela mulher, que não era somente de palavras. Porque mesmo temendo, porque o texto diz que ela temeu, ela ficou assustada, ela ficou trêmula. Porque quando ela ouviu a pergunta, quem me tocou, ela disse consigo mesma: o que eu vou fazer? Fui eu que toquei nele. Mas se eu disser que eu toquei nele, eu posso ser apedrejada, porque era o que a lei dizia. Eu vou ser chamada de imunda aqui. Porque se ninguém me viu aqui, agora eles vão me ver se eu me expor. Mas a fé que estava dentro dela foi manifestada a todos os que estavam lá, e ela não recebeu nada contrário, a não ser as palavras de Jesus quando disse: minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja liberta desse sofrimento. As coisas começaram a passar na mente daquela mulher, porque naquele momento ela estava sendo provada por Jesus. Você recebeu a virtude, mas ele queria que fosse manifesto a todos a coragem e a determinação daquela mulher. Ela não somente saiu da sua casa, depois de se levantar, avançou e chegou. Ela tinha fé suficiente para se levantar e dizer: fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. Mesmo tendo todo o perigo à volta dela, de até mesmo ser apedrejada, depois de ser declarada como imunda. Que você possa ter essa determinação no teu coração, que pode mover todas as coisas, inclusive a mão do Todo-Poderoso, para que a virtude dele saia e possa sanar o teu mal. Mas saiba que ele não quer somente te curar fisicamente. Às vezes nós nos achegamos a Cristo para que ele solucione um problema externo, para que ele solucione simplesmente o nosso físico que está enfermo, um problema com um ente querido, um desemprego que nós estamos. Mas ele quer sanar a tua alma. Ele quer curar tuas feridas, porque ela tinha feridas por palavras que ela tinha recebido e por impossibilidades de fazer coisas e tocar em pessoas e ter a consequência dessa atitude. Que você possa se levantar hoje, que você possa avançar hoje, que você possa tocar hoje, que você possa receber virtude hoje e que você possa ter a cura desse teu sofrimento hoje. Não somente de um sofrimento externo, mas na tua alma, no teu coração e na tua vida. Porque ela recebeu salvação. E quando nós recebemos salvação, além da cura, nós recebemos a plenitude de Deus em nosso ser. Se você está ouvindo simplesmente esta palavra, necessitado de uma cura ou de uma solução no seu problema, saiba que Deus tem salvação para você. Saiba que Deus tem muito mais para você do que você está esperando dele. Que você possa receber esta palavra em nome de Jesus. E eu vou orar para que algo aconteça dentro da sua alma. Senhor, a tua palavra é poderosa. A tua palavra tem espírito e vida, que foi gerada naquele dia, ao toque daquela mulher. Se alguém neste dia tocar no Senhor pela fé, que ao ouvir esta palavra, Senhor, o teu espírito possa se mover, curando, restaurando, renovando, dando força para se levantar, dando força para caminhar, dando força para avançar, dando força para tocar,
dando força para receber, implantando fé que não seja de palavras, mas que seja uma certeza dentro da alma e que possa gerar salvação, que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja abençoada e que esta palavra te renove, em nome de Jesus.